Autorizo o uso da minha imagem e voz para a gravação desse vídeo. Ok. Olá, eu sou Elisandra Betchol e agora estou falando com a Renata Gomes da Silva, psicóloga. Ela passou pela formação em 2011, ela é pós-graduada em pedagogia empresarial, especialização em terapia comportamental, TCC, trabalha atualmente no Grupo Amil, na área de RH, treinamento e desenvolvimento. É casada e tem a cachorrinha Nina. E vamos iniciar. Muito bem-vinda, obrigada por você aceitar o convite. É Eu te uma honra ter agradeço. você conosco. Quer dar uma palavrinha antes de eu começar a fazer as perguntas? Eu que agradeço, né? Acho que obrigada aí pela minha apresentação. Fico aqui à disposição, né? Feliz com o convite de participar dessa entrevista aqui com vocês. Gratidão. Bom, Renata, você vive em um ambiente, você trabalha dentro de um ambiente, né? Então eu vou fazer perguntas do cotidiano de você como profissional e você como pessoa, e como você tem lidado com tais situações, e aí até mesmo para nos orientar, todos nós que depois estaremos futuramente, possivelmente, vivendo algo semelhante, tá bom? Primeira pergunta. O psicólogo organizacional vive o mesmo ambiente dos colegas e com as mesmas pressões e frustrações. Como manter o equilíbrio emocional e o olhar profissional neste contexto sem absorver o sofrimento coletivo? Acaba sendo um desafio, né? O trabalho em si, né? Independente de onde a gente atua, a gente sempre vai ter um momento de estresse, de ansiedade, né? De pressão. E como que a gente administra tudo isso do nosso lado e do lado dos nossos colegas e dos colaboradores, né? Porque quando a gente atua nessa área como RH, a gente acaba ficando também nesse meio de campo entre a empresa e os colaboradores. Mas eu acho que um ponto de partida é a gente primeiro cuidar de si, né? Ter esse olhar para a nossa saúde, buscar o nosso equilíbrio. Isso vai ser um processo de autoconhecimento, de que cada pessoa vai, né, durante aí o seu processo de autoconhecimento, procurar recursos, ferramentas, atitudes que durante o dia irão ajudar a buscar esse equilíbrio. Então, quando está um pouco mais frustrado, um pouco mais ansioso, né, buscar no seu dia a dia inserir essas atitudes e ferramentas para se equilibrar novamente. E esse desafio de não absorver, né, o que está ao redor, eu acho que é algo independente se está na organização, é uma atuação do psicólogo até na parte clínica, na parte escolar, né? Eu acho que a gente atua muito nesse papel, né? Da gente colocar também um pouco de entender o que é nosso e do que é do outro. A gente vai ouvir, a gente vai acolher. Dentro do ambiente organizacional, além disso, a gente tem que trazer também a visão da empresa, o posicionamento também da empresa diante daquele cenário, né? Mas entender, né, o que é nosso, o que é do outro, e às vezes devolver para o outro o que é dele, né? É um desafio, né? A gente cuidar das nossas emoções e cuidar das emoções do outro também. E o psicólogo procurar um colega, um outro psicólogo, para que tenha Sim, essa é, continuidade, essa extensão, né? Não achar que é é. onipotente, que não precisa de outro psicólogo, né? Para cuidar de si, né? Isso eu acho que é muito, Acho né? que para a gente poder cuidar do outro, independente do contexto, a gente tem que primeiro cuidar de si, estar bem, né? Nunca a gente vai estar 100% bem, né? A gente sempre busca isso, mas primeiro esse Sim, olhar para dentro de si, né? Cuidar de si para depois poder cuidar do outro. perfeito. Em empresas onde há outros psicólogos ou gestores com formações diferentes, muitas vezes surgem divergências éticas de valores. Como lidar com essas diferenças e manter coerência e neutralidade sem se tornar cúmplice de práticas, até mesmo às vezes acaba sendo até desumana? Eu acho que
a gente tem que sempre se respaldar pela ética, né, aquilo que é o correto, aquilo que a nossa profissão, né, preconiza, aquilo que a gente sabe que está dentro da nossa ética profissional. E eu também acredito que quando a gente trabalha numa empresa, quando a gente busca, né, a empresa que a gente vai trabalhar, eu acho que é fundamental a gente também buscar estar num local onde a gente compactua com os valores daquela empresa. Senão é um sofrimento muito maior, né? Eu acho que a gente tem que olhar qual que é a cultura daquela empresa que a gente está inserido, quais são os valores daquela empresa, qual que é a missão. Eu acredito nisso, isso é um passo que já começa a facilitar um pouquinho isso. E claro, a gente vai se deparar com pessoas com, né, formações, opiniões, ponto de vista diferente da nossa, e a gente tem que entender, né, o quanto isso é saudável para uma discussão. A gente nunca vai, né, ter ninguém igual a ninguém, e isso é bom, isso traz uma diversidade, mas até que ponto isso está sendo saudável ou não, né? Se aí, como a pergunta fala, né, se já passa por um lado, né, de valor, de ética, então a gente tem que se posicionar de uma forma embasado, né? A gente tem que se respaldar naquilo que a gente sabe o que é correto. E quem vai nos respaldar isso, né, é o nosso código de ética da nossa profissão. Se a gente trabalha numa empresa, né, inserido num ambiente corporativo, em empresas pequenas, mas, né, nas empresas grandes isso é comum ter, né, área de compliance, as políticas, as normas. Então, eu acho que isso é um ponto de partida para a gente se respaldar, né, aquilo que é o correto, para a gente conseguir colocar a nossa opinião com base não só no achismo, isso traz uma seriedade para aquilo que a gente está falando, né? A gente vai se posicionar com ética, né? Não sei se. Perfeito. E tudo tem uma Bom, questão assim de, além dos valores, também tem a forma de lidar, a forma de lidar com uma comunicação não violenta nessa interação com todos, e fazer escolhas é importante também, né? perfeito. Eu acho que um ponto, né, também importante é a gente olhar, né, quais os comportamentos, né? A gente está falando assim, lidar com pessoas é um desafio, né, o tempo inteiro, né? A gente sempre vai se deparar com Sim, situações divergentes da nossa. Então, como que eu vou me preparar para isso? É o que você trouxe, né? Quais comportamentos são importantes para eu desenvolver para estar mais preparada para isso? Então, eu vou buscar, né, desenvolver uma boa comunicação. Saber lidar com conflitos também é um outro ponto importante. Saber ouvir, né? A gente fala muito da comunicação, como que a gente vai falar, mas ouvir, né? Ter uma escuta ativa também é muito importante também nesse momento. perfeito. Obrigada. Vamos para a próxima. O psicólogo está inserido em uma hierarquia e, ao mesmo tempo, é responsável por cuidar de pessoas. Como equilibrar com empatia e autoridade quando há cobranças por metas e resultados? É, quando a gente trabalha numa empresa, a empresa visa lucro, né? A empresa quer performar, a empresa quer ter resultado. A meta faz parte. A gente sabe disso, né? A gente trabalha numa empresa que a gente vai ser cobrado por resultados também. Mas a forma como isso é cobrado, que eu acho que é um ponto importante, e onde nós, como psicólogos, dentro de um contexto empresarial, a gente consegue agir. Hoje eu trabalho na área de treinamento e desenvolvimento. E o meu foco dentro da área é treinamento de liderança. Então, um dos pontos que a gente acredita que a gente consiga ter essa cobrança de metas de uma forma mais saudável é preparar as lideranças para esse momento, né? Então, é o como que isso vai ser cobrado, como que essa mensagem vai ser passada, como que ela vai dar um feedback, mesmo que não seja um feedback positivo, um feedback construtivo, de uma maneira mais adequada, que isso vai impactar de uma forma positiva naquele colaborador, né? E tem um outro ponto que o colaborador, quando a gente tem metas, quando a gente precisa desenvolver um projeto, a gente também se desenvolve. Eu acho que isso que é uma mensagem bacana também quando a gente está dentro de uma empresa, que não é só o resultado porque a empresa precisa de lucro. Às vezes, para eu desenvolver aquele projeto que vai trazer algo positivo, eu vou ter que desenvolver uma competência
isso vai ser bom para mim, vai ser bom tanto para o meu desenvolvimento profissional, eu posso levar esse conhecimento que eu adquiri para longe, né, quando eu sair dessa empresa, para outros lugares, ver isso também como algo valioso. E muitas vezes quem vai passar essa mensagem, claro, né, eu também, na área que eu atuo, a gente trabalha muito com o ciclo de performance, que é quando o colaborador coloca as metas que vai entregar no ano e a gente acompanha aquelas metas, né. Mas sempre atrelado às metas tem quais são os comportamentos, as competências que eu estou também desenvolvendo naquilo, né. E como que a liderança passa essa mensagem para o colaborador. Nós como RH nós temos essa responsabilidade de como que a gente vai passar essa mensagem, que também é importante para o desenvolvimento daquela pessoa, mas a liderança, ela é uma aliada nesse processo, né, do como isso é feito no dia a dia, porque o RH não está junto de todo mundo o tempo inteiro, quem está próximo é o líder. Então, uma das formas que a gente também atua é na formação dessas lideranças para que esse ambiente também seja saudável, né, que a pessoa também consiga entregar essas metas, né, num ambiente saudável, com os recursos necessários que ela precisa, né, de uma forma, né, que aquilo, né, a gente não vai entregar de qualquer jeito, né, como que a gente vai também preparar esse ambiente, preparar as pessoas, e aí entra, né, uma escutativa, a comunicação, né, a forma que ela vai dar esse feedback, que vai fazer esse acompanhamento, que vai ser, o diferencial, né, para esse resultado, né. Também porque só cobrar também, às vezes, não vai atingir o resultado esperado, né. Se a gente não olhar para esse lado, né, de uma saúde mental dentro do trabalho, dos riscos psicossociais, essas metas também não vão ser atingidas. Então também é um papel tanto do RH, com o apoio da liderança, olhar para esses lados também, né, pra Você adiantou um pouquinho, mas a gente já vai entrar. Tem uma outra pergunta antes, mas eu vou adiantar um pouquinho aqui, ó. Diante do claro. aumento de casos de burnout e ansiedade corporativa, você acredita que o papel do psicólogo organizacional está mudando? Ele precisa ser apenas técnico ou também um agente de cultura e transformação humana? É um pouco óbvia a pergunta, mas ela está aí para você. E quando a gente fala de transformação, a gente está muito alinhado com a questão da cultura organizacional, né. Cada empresa vai ter a sua cultura, e a cultura é a forma como a gente age, e tem um líder, né, de cultura que trabalha comigo e ele fala, né, a cultura é aquilo que as pessoas respondem sobre a empresa que a gente trabalha no cafezinho, num almoço com um colega, quando alguém pergunta, né, como que é trabalhar onde você trabalha? Que é a forma como a gente age, a forma que a gente trata um colega de trabalho, a forma que a gente vai responder um e-mail, que a gente vai atender o cliente, é o nosso comportamento, é a cultura. E se a gente quer promover uma cultura que vai promover um ambiente mais saudável, a gente tem que agir nesse comportamento. Então a gente tem que falar como que a gente quer agir. E a gente tem que falar isso, seja para o colaborador, seja para uma liderança. Eu acho que hoje, né, o papel dentro do RH é estar próximo das pessoas e levar essa mensagem, né. A empresa que eu trabalho, ela teve uma mudança de cultura, ela era uma empresa que tinha uma liderança americana, a empresa foi vendida e ela voltou a ser uma empresa 100% brasileira. Nesse processo de mudança, a cultura também mudou. A gente trabalhava dentro de uma cultura americana e passamos a trabalhar dentro de uma cultura brasileira. E a gente precisou passar essa mensagem para os colaboradores, os valores mudaram. Então, né, esse ano todo, né, todo treinamento que a gente fez, a gente levou como que é a nossa forma que a gente quer se comportar, né, como que é o nosso comportamento, o que que a gente, encoraja as pessoas a fazerem aqui dentro, o que a gente desencoraja. Então essa é a mensagem que a gente passa, né. Então o RH, né, e o psicólogo inserido dentro do RH tem essa missão, né, de também ser esse agente de mudança, esse agente de levar a cultura da empresa para as pessoas colaboradoras como um todo. E o apoio da liderança sempre. Muito bom. Você viu essa mudança de forma positiva?
quando você trouxe essa mudança da cultura americana para a cultura brasileira dentro da empresa? Deve ter sido bem desafiador, acredito Foi. eu. Teve os desafios, porque estava já há 12 anos daquela forma. Teve, né, coisas dentro dessa cultura que a gente perdeu, então que eram vistas com bons olhos, a gente deixou de ter pela uma necessidade atual da empresa, e essa foi a mensagem que teve que ser passada, né? Não é, não é porque o novo dono quis agora ser dessa forma, né? Então a gente teve que mostrar o valor, qual que é o resultado positivo dessa mudança. E outras coisas que a gente não tinha, a gente também passou a ter. Então esse foi o desafio, né? A gente mostrar qual é o ganho disso para todo mundo, mesmo que nesse processo a gente teve perdas, né? A gente perdeu né, alguns padrões aí de comportamentos que a gente deixou de ter, mas a missão foi levar a mensagem, né, o porquê disso, né? Não é porque agora vai ser assim, a gente tem que aceitar e pronto, acabou, né? O porquê disso que fez a diferença. Então, isso foi um processo, foi um pouco difícil, mas até que foi depois que a gente conseguiu encontrar o caminho, foi bem aceito. E nesse processo, a gente também mudou a missão e os valores. Quando isso também foi levado, né, a partir de agora, isso foi um processo, foi uma construção, foi de um ano essa construção, mas a partir do momento que isso ficou pronto e os colaboradores entenderam qual que é a missão, quais são os nossos novos valores, qual que é o nosso propósito, né, por que dessa mudança, começou a fazer mais sentido. Mas a gente ainda está vivendo essa mudança, isso é muito atual, mas já está trazendo resultados muito positivos. Parabéns. Muitos profissionais relatam que sentem-se sobrecarregados por absorverem o sofrimento do ambiente. Quais os sinais que indicam que o psicólogo está ultrapassando seus limites emocionais? E como cuidar de si para continuar atuando com lucidez e empatia? Eu creio que você já até respondeu isso logo no comecinho, né? Aí, um pouquinho, mas acho que não é nem só o psicólogo, acho que qualquer profissional, né, quando a gente sente um esgotamento mental, desmotivado, gera aquela ansiedade para ir para o trabalho, né, aquela sobrecarga, isso já são sintomas, né, que requer atenção. E foi o que a gente falou logo no começo, acho que para a gente poder exercer um bom trabalho, seja ele qual for, a gente tem que estar bem com a gente tem que buscar o nosso equilíbrio, né, emocional, físico, o que a gente vai, né, incluir no nosso dia a dia para isso, né? Vou fazer uma terapia, vou buscar, né, uma atividade física, melhorar a minha alimentação, né? Nós somos, Dormir mais né, seres cedo. em todas as áreas, né? E é difícil, né? Sempre um desafio a gente estar 100%, né? Mas a gente busca isso, né? E Sim, para a gente poder ser o melhor profissional daquilo que a gente consegue, a gente tem que estar bem com a gente no nosso pessoal também, né? E buscar esse autocuidado, né? Se conhecer, eu acho que é o primeiro ponto, né? Quando a gente começa a se conhecer, a gente também sabe aquilo que a gente aceita, aquele que a gente não aceita, a gente começa a perceber sintomas que não estão legais, que eu quero deixar de ter, né? E para isso eu tenho que introduzir algo novo no meu dia a dia, né? Tenho que buscar cuidar da minha saúde, como que eu faço isso? E isso a gente consegue, né? Com o tempo, mas estando bem que a gente vai conseguir entregar o nosso melhor no trabalho também, né? eu vou colocar um luminoso aí. O autoconhecimento empodera as pessoas, traz É, visão, crescimento, amplitude de um modo geral. O autoconhecimento é o ponto de partida, né? é o ponto de partida. O autoconhecimento é o ponto de partida, mas não adianta nada a gente se conhecer e não fazer nada com isso, né? A gente tem Perfeito. que se conhecer e depois tem que ter a ação diante disso, né? Então tá, tô reconhecendo as minhas fortalezas, as minhas fraquezas, quero, né, trabalhar as minhas fraquezas, o que que eu vou fazer para isso, né? E é ação diante disso, né? Buscar o nosso autocontrole, a nossa automotivação, né? E continuar nesse processo. E o autoconhecimento é para a vida inteira, porque quando eu estou nesse processo hoje, daqui 5 anos eu não vou ser mais a mesma, né, do que eu sou hoje, não sou a mesma do que eu era 5 anos atrás, né? Nossa vida é dinâmica, né? Então é um processo que a gente leva para sempre. Perfeito.
Então, as empresas falam cada vez mais sobre a humanização e bem-estar, mas muitas ainda valorizam apenas os resultados. Na sua visão, o que é necessário para construir ambientes realmente humanizados dentro desse cenário? É, Agora, se eu você acredito. quiser acrescentar também algo, porque nós estamos aí com a lei NR1 também entrando, né? Então, se você quiser enriquecer com a nova lei, né, que está entrando em vigor. Tá, legal. O que que eu acredito, né? Que tem empresas que já estão muito avançadas nesse assunto, que valorizam isso, e outras que ainda não, né? Que ainda não, acho que não estão no seu desenvolvimento, estão buscando isso, né? E é o que a gente, acho que até respondi anteriormente, as empresas, claro, a gente vai ser cobrado dentro da empresa, né? Por performance, por metas, por entrega, né? Como isso vai ser que vai fazer esse ambiente mais saudável. A partir de maio, né, desde maio desse ano, entrou na NR1 o olhar psicossocial, ainda em caráter educativo para as empresas. Né? E esse ano ainda entrou como caráter educativo, porque algumas ainda não estavam preparadas de fato, né? E a partir, né, acho que se eu não me engano, de maio de 2026, que elas já vão, né, ser cobradas de fato em relação a isso. E quando a gente fala, né, do psicossocial, é o ambiente, o quanto o ambiente está saudável, né? A gente fala muito da saúde mental, que é do indivíduo, mas o psicossocial é do ambiente. Então, tem algumas empresas que já estão trabalhando em cima desse tema, muito buscando isso, né? Esse ambiente mais saudável para as pessoas trabalharem. Esse ano, onde eu trabalho, a gente, dentro do nosso programa de liderança, que a gente entende, né, que é um ponto da gente também levar esse conhecimento para a liderança, para ela cascatear. A gente levou esse tema, né, dos riscos psicossociais e como o líder influencia, quais comportamentos da liderança também podem colaborar, né, como que é importante o líder conhecer o seu time, estar próximo do seu time, para fazer, né, essa análise. A gente também esse ano teve uma pesquisa que os colaboradores responderam. Então, através dessa pesquisa, a gente vai ter também, está saindo agora o resultado, planos de ação, sempre visando isso, né? O quanto a empresa, o quanto as lideranças, o quanto o RH pode contribuir para esse ambiente mais saudável, né? Que é o que a gente busca e a gente espera que todas as outras empresas também, né? Uau, temos muito trabalho pela frente. Nós que estamos chegando no mercado, observa-se que tem muito a ser feito também, né? Renata, e qual o conselho que você dá para os alunos, os formandos, as pessoas que estão chegando aí no mercado, os meus colegas, nós todos que estamos aí estudando psicologia e temos interesse nesta área, qual conselho você passa para todos nós, você que já é experiente e trabalha no mercado? Olha, eu falo assim que quando eu fui fazer a faculdade de psicologia, trabalhar em organização, em empresa, não era o meu foco. E isso acabou, né, tendo uma oportunidade, ainda na época como estagiária, entrei numa primeira empresa e me encantei pela área. A princípio, eu entrei na área de RH, mas na área de seleção de pessoas. Trabalhei muitos anos fazendo processo seletivo, mas sempre gostei da área de desenvolvimento de pessoas, né? E foi onde até me encontrei de fato na área de desenvolvimento, trabalhar com competências, trabalhar com lideranças, estar próximo da cultura. Eu acho que se permitir conhecer, né? Se permitir entrar, tem uma oportunidade, quero conhecer como que é esse ambiente organizacional. Acho que estar aberto para isso. E quando a gente trabalha em empresas, né, a gente está sempre se relacionando com pessoas, e a psicologia está presente em tudo, né? Onde há pessoas, há psicologia. Então, como que eu também posso ir, né, aberto a isso, aberto a estar com pessoas, a conhecer o outro, a praticar uma boa escutativa, que é o interesse genuíno
na dor do outro, né? Claro que dentro do ambiente organizacional eu vou ter um limite até onde eu posso ir. Aonde eu trabalho, a gente tem esse limite e a gente também tem onde indicar quando a gente percebe que aquela pessoa precisa, né, de uma ajuda que a gente não tem mais a capacidade dentro daquele ambiente de ajudar. A gente tem um programa que a gente encaminha para psicólogos, clínicos, enfim, em outras áreas também, quando a gente identifica isso, né? Então, acho que o conselho que eu posso dar, né, para quem se interessa por essa área, é se permitir, né? Primeiro, estudar, eu acho que o conhecimento nos fortalece, a gente se sente mais seguro, né, para estar em qualquer outro ambiente. Permitir o RH, né, o psicólogo dentro da organização tem várias possibilidades. Então, permitir conhecer todas as áreas e encontrar uma que você mais se identifique, né? E saber, né, que tudo que você faz com alguém, você está impactando a vida de outra pessoa. Eu acho que isso é muito gratificante, né? A gente saber que a gente está fazendo a diferença na vida de alguém. Então, isso que me motiva todo dia a ir trabalhar. Aonde eu trabalho, a nossa missão, a missão da empresa, é uma única palavra, que é cuidar. Eu trabalho numa empresa da área da saúde, a gente tem essa missão. Mas eu levo isso também, né, para quando a gente trabalha em RH com pessoas, ou seja, numa psicologia clínica também a gente exerce essa missão também, né, que é cuidar, porque a gente trabalha com o outro, né, a gente impacta a vida de outras pessoas. Então, colocar em prática, né, o cuidar também dentro do ambiente organizacional, né? Que lindo. Muito obrigada, Renata. Nós finalizamos agora. Renata Gomes da Silva, psicóloga, e nós somos muito gratos pelas suas palavras, bastante construtiva, e é uma honra conhecê-la. Acredito que nós ainda vamos nos encontrar no mercado em algum momento, com certeza. Espero, Também espero. espero. Disposição, eu que agradeço o convite e a oportunidade. Sim, eu que agradeço. Um grande abraço para você e até a Oh, próxima. Até a próxima até a próxima. oportunidade. Então, tchau, tchau. Gratidão. Eu já te ligo. Gratidão. Tchau. Agora eu posso ligar para ela? Agora sim para a gravação. Ah, tá.